Bom, Felipe, respondendo sua primeira questão, de fato as pesquisas apontam para um empate técnico entre Bolsonaro e Lula, que estão polarizando aí as pesquisas para essa eleição 2022, né? Quando a gente pensa sobre o papel dos evangélicos nessa eleição, é saber que tem um papel muito importante, até porque do ponto de vista de população já se aponta para um pouco mais de 31% da população brasileira se declara evangélico. Claro que nós vamos ter um dado mais preciso com a aplicação do censo, mas já há amostragens que apontam para esse quantitativo. E 31% da população não é pouca coisa, ou seja, é ali uma parcela significativa do eleitorado que os candidatos têm que dialogar. Então, nesse sentido, é importante frisar, né, que é uma disputa que se dá no campo da dimensão religiosa. Então, primeiro, nós vamos pensar essa eleição, ou a campanha propriamente dita, pensando no eleitorado evangélico, ela vai se dar em duas dimensões, principalmente. Primeira dimensão, que eu acho que quem faz mais esse debate é o presidente Bolsonaro, no sentido de fazer um apelo mais emocional, né, mais afetivo, no sentido de angariar ali os valores evangélicos e que isso seja determinante para conseguir o voto. Do outro lado, não se pode negar o carisma do presidente Lula sobre grande parte da população brasileira, inclusive os evangélicos, onde o presidente Lula ele tende a fazer a campanha junto aos evangélicos, mas de uma forma mais propositiva, ou seja, relembrando a relação e a boa relação que ele sempre teve, né, com esse segmento religioso, e também as conquistas que foram tidas ali, obtidas no seu governo, e consequentemente para a vida, né, prática, objetiva dos evangélicos. Uma coisa que é importante destacar, Felipe, é que não dá para a gente falar em apenas um segmento evangélico no Brasil, né? Nós temos várias tendências religiosas, várias concepções religiosas dentro do mesmo campo evangélico. Então, sempre é possível a gente perceber que existe uma ala mais progressista do segmento evangélico, uma ala que está mais pensando no campo da dimensão política, não dentro de um fundamentalismo religioso, mas obviamente preocupado com os valores religiosos, mas também com a prática da vida pública dos governantes, né? Por outro lado, a gente poderia pensar, sim, que existe um segmento mais fundamentalista dos evangélicos que, independente da prática republicana do governante, ele costuma a valorizar mais o discurso religioso do que objetivamente a administração pública de forma republicana. Então a gente poderia apontar para esses dois segmentos religiosos, claro que a gente teriam outros ou que articulem entre um e outro, mas de forma geral a gente poderia apontar para um segmento evangélico mais progressista e um mais conservador. É importante destacar também que existe sim um segmento evangélico mais tradicional do Brasil, tradicional no sentido de dizer que há muito tempo estão estabelecidos, mas que não traz o debate político ou eleitoral para dentro dos seus templos, né? Esse segmento é um segmento que consegue fazer o debate político de forma mais tranquila, trazendo para si aquilo que é mais importante, porque vamos lembrar que quando a gente fala de religião, nós estamos falando da vida privada das pessoas, naquilo que as pessoas fazem a partir dos seus valores morais e privados, né? O campo da política, ele se dá numa outra esfera, ele se dá na esfera pública, né? Na esfera da vida coletiva. Então, há sim alguns segmentos religiosos que preservam segmento religioso evangélico, né? Eu quero deixar claro, que preserva a sua estrutura
de concepção religiosa, mas que deixa o debate político para o campo coletivo, ou seja, não traz o debate eleitoral para dentro da igreja, né? Por outro lado, repito no que eu estava falando, ou talvez os mais conservadores nesse sentido, por incrível que pareça, está sendo principalmente as igrejas mais novas, mais criadas recentemente, né? Algumas igrejas neopentecostais que não têm uma tradição histórica, mas que se formaram recentemente e que estão trazendo para dentro dos templos esse debate mais fundamentalista da dimensão religiosa. Um outro dado que é importante, né, por isso que essa politização do segmento religioso, claro que ele vai haver, ele já está se dando, na verdade, porque é um campo importante, significativo. 86% da população brasileira, ela se declara cristã, desse 83%, 30% aí de evangélicos. Então, é impensável fazer campanha política no Brasil sem abrir um canal de diálogo com os segmentos religiosos e dentro desse segmento, o segmento evangélico. E aí eu queria destacar que, para além do eleitorado propriamente dito, você tem aí partidos que se identificam, né, diretamente com essa dimensão religiosa, mas também uma bancada. Existe uma bancada evangélica hoje no Congresso que ela também pode ser definidora de votação, de apoio, de base de governo ou não, né? Claro que gostaria de fazer a observação de que nem todo deputado ou senador que se declara evangélico faz parte da bancada evangélica, né? A chamada bancada da Bíblia. Essa bancada é uma bancada que é importante porque tem uma margem de voto considerável, mas que, via de regra, as votações ou o posicionamento dela no Congresso, ela necessariamente não se dá dentro de uma concepção republicana, né, de pública, constitucional, mas muitas vezes ela traz para a dimensão do debate religioso, do dogma religioso e, portanto, ela acaba criando determinadas cisões ali dentro de outros evangélicos que preferem não compor com essa bancada. Isso também é uma coisa que é importante levar em conta. E saber, Felipe, que na verdade a eleição ela já começou, né? Você tem, por um lado, o presidente Bolsonaro que tenta manter e fidelizar boa parte desse segmento religioso que lhe acompanhou na eleição 2018, mas também não se pode deixar de levar em consideração a boa relação que o presidente Lula tinha com esse segmento nas suas eleições, né? Que sempre deram sustentação à sua base de governo. E também começa a abrir canais de diálogo com esses segmentos. Então, para finalizar, não dá para a gente dizer que existe um único segmento evangélico e, portanto, ele é determinante para um candidato A ou B. O que temos, na verdade, são várias tendências religiosas dentro do mesmo campo evangélico, né, mas que vai depender muito aí da habilidade dos candidatos de poder dialogar, né, com esses segmentos, propondo políticas públicas, obviamente, mas sem deixar de levar em conta os valores que são importantes, que são caros para este segmento religioso.